Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana na proteção dos santos anjos, que Deus nos protegeu, né? Guiado pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos dar no início mais um estudo. Nós tínhamos estudado da criação e o Criador. Hoje nós vamos ver como entrou o mal, a origem do mal, né? Você já pode pegar na Bíblia de vocês, vai lá em 1 João 3:8, e para nós aprendemos junto aquilo que o Papai do Céu quer que nós aprendemos, para nós andar nos caminhos dele, para quando ele nos chamar para Canaã celestial, nós estamos prontos. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Tudo certinho? Já está com as Bíblias? Uma canetinha com papel para anotar a passagem bíblica. Eu já tinha até falado já da oração, 1 João 3:8, para nós ver como que entrou, né, a origem, como é que foi a origem do pecado. E aqui nos fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então aqui nós vemos assim, desde o princípio, ele vem mentindo. Satanás é mentiroso, ele é estúcio, ele nunca vai chegar no ser humano e falar: ó, eu sou o diabo. Ele nunca, meus queridos, ele nunca vai chegar e falando que ele é o Satanás. E muitos acham que Satanás vai chegar com chifre, com rabo e com garfo na mão. Não, isso é ilusão do ser humano. Ele pode aparecer de várias maneiras quando você não anda nos caminhos de Deus. Ele pode aparecer como um ser bonito, como uma mulher bonita, astucioso, porque ele é astucioso, ele é o pai da mentira. A vida dele é fazer astúcia para poder enganar o ser humano. Cada ser humano ele tenta achar aonde você é falho, porque todo mundo não é falho numa mesma coisa, nós somos pecadores e falhos. Por isso que nós necessitamos todo dia pedir perdão para Deus e buscar aprender a andar nos caminhos dele. E ele fica de roda como fosse um leão, esturrando, caçando uma brecha. Então ele é o pai da mentira. Então aqui ele fala: e o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir a obra de Satanás. Ele veio para não mostrar o caminho para o ser humano, que esse ser que está aqui no nosso planeta é enganadoso, é estúcio, né? Ainda no livro de João, vocês mantêm aí no capítulo 8. Não, você está no 1 João, agora você vai lá em João, ali perto de Lucas, capítulo 8, 44. Desde quando o diabo é assassino? Desde quando? Ele é um assassino. Por quê? Porque ele é estúcio, ele é mentiroso, ele faz confusão, ele faz briga, ele faz tudo para destruir. Desde quando? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicídio desde o princípio, e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere, é mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é o pai da mentira, ele fala de si próprio. Por que ele é assassino desde o princípio? Porque quando Deus criou o jardim do Éden e colocou ali aquele casal, e Deus ia todo dia ali bater aquele papinho gostoso, conversar com Adão e Eva, né? E ele astucioso olhando, Deus falou para o casal: vocês podem comer todos os frutos que tiver aqui, mas dessa árvore vocês não comem. E ele então foi ali, apareceu para Eva com mentira. O que ele falou? Não, ele falou isso porque não quer que você conheça o bem e o mal. Você quer ver? Eu vou comer. E a serpente come e mostra para Eva, e ele mentiu e tudo ali. E aí, por que ele é assassino? Porque Deus falou que é o seguinte: o salário do pecado é morte.
Então, aquele casal pecou, tinha que morrer. E por isso que Jesus veio, abraçou todos os pecados do mundo sobre ele, porque tinha que pagar o pecado com a morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele tinha mentido para aquele casal, que Deus não estava falando a verdade para aquele casal. Ele falou, não quer que você conheça o bem e o mal. Se você comer dessa fruta, você vai conhecer o bem e o mal. Porque o casal era feliz, mas a curiosidade, cuidado quando alguém começa a colocar muitas coisas na sua cabeça. Sai fora. A Bíblia fala com quem você anda, que eu falo quem é você. Então, cuidado. Ele foi colocando ali e aquele casal então desobedeceu para conhecer o quê? O bem e o mal. E eles conheceram o bem e o mal. Através daquilo dali, eles foram expulsos do jardim do Éden. E Adão ia ali todo dia na entrada do jardim do Éden, tinha 2 querubins vigiando para eles não entrar. Então ali eles começaram a ver as folhas cair, ver a destruição. Eles viram o filho dele matando o outro, e aí eles foram vendo o que Satanás colocou na vida deles. E é o que Satanás coloca na vida do ser humano aqui nesse planeta, se nós der a brecha para ele. Se você que está estudando comigo aqui, você que vai ouvir, se você não der brecha para ele, quando vir alguma coisa na sua mente com dúvida, procura para Jesus. Senhor, está passando isso na minha cabeça, é isso mesmo? Eu preciso da opinião do Senhor, eu quero que o Senhor fale para mim, o Senhor me ensina, o Senhor fala para mim, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Você tem certeza que não vai fazer. E quando você tem um pensamento errado, conversa com Jesus para você se você continua. Não continua, porque o Espírito Santo te mostra o caminho que dessa. E quando Satanás fala, não, faça isso que isso aí vai ser bom. Depois ele te cobra o preço, tá? A salvação, Jesus dá de graça para nós. Satanás, se ele te oferece as coisas para ele te cobrar depois. Cuidado, ele é mentiroso, enganador. A Bíblia nos fala que nos últimos dias, se fosse possível, ele enganaria os eleitos de Deus. Ele ia fazer prodígio, ia fazer até descer fogo do céu. Cuidado, nós precisamos buscar muito a Deus todo dia e sabedoria do Papai do céu. Continuando ainda no versículo 44, qual é a relação do diabo com a mentira? Qual é a relação dele com mentira? Aqui ele fala assim, quando ele profere, é mentira. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele fala dele mesmo, ele fala das próprias coisas dele, ele é mentiroso, ele é enganador, né? Por isso que eu falei para vocês há poucos segundos atrás, que muitos acham que ele vai parecer com chifre, um rabo com a flecha na ponta do rabo e um garfo na mão, vestido de vermelho. Não, meus queridos, ele não é assim que vem. Satanás hoje está desfigurado, está tudo danado assim, mas ele foi criado um anjo bonito. Ele que caçou para ser destruído por ele próprio, porque pela inveja e pela cobiça, e começou a mentira dele aonde? Lá no céu, mentindo para os anjos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Lá em Ezequiel, capítulo, vou dar umas passagens, vocês vão anotando aí. Lá em Ezequiel, capítulo 28, 15. João 8, 44, que nós leu agora, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Vamos ver o que nos fala assim. Foi Satanás criado pecador? O que vocês acham? Satanás foi criado pecador? Nem Adão e Eva foi criado pecador quando Deus criou eles. Eles desobedeceram e pecaram, mas quando Deus criou aquele casal no jardim do Éden, não criou os pecadores. Hoje, quando nós foi criado pelo nosso pai, que nós nascemos em pecado, que a Bíblia fala, em pecado minha mãe me concebeu, o pecado original, tá? Mas aquele casal no jardim do Éden, ele não foi criado pecador, foi criado um ser sem pecado. Enquanto eles obedeceram Deus, enquanto eles estavam com Deus, quando eles estavam obedecendo Deus, eles não tinham pecado. E aqui fala, se ele foi criado em pecado, o que vocês acham? Não, ele não foi criado em pecado. Deus criou ele sem pecado. Ele que
foi atrás do pecado, né? Então fala assim, foi Satanás criado pecador? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Perfeito, um ser bonito, criado sem problema nenhum, sem defeito, um anjo lindo, né? Até que o dia que achou que iniquidade nele, o dia que entrou a cobiça dentro dele. Meus queridos que estão estudando comigo, cuidado com a cobiça, cuidado com a inveja, cuidado com a cobiça e a inveja. É isso que Satanás quer, que você cria dentro de ti, dentro do teu coração, uma cobiça, uma inveja, e aí você começa a dar a brecha para ele trabalhar. Cuidado. E continua assim, essa declaração se acha lá em João também, 8:44, que ele não se formou na verdade. Mostra que Satanás, o princípio, foram perfeito, estiveram na verdade. E ele teve no princípio, então o quê? Foi criado perfeito e esteve na verdade. Então ele era perfeito e esteve na verdade, né? Então aí, fala dos anjos que pecaram. Você pode ver lá em 2 Pedro 2:4 também, e lá em Judas 6, fala dos anjos que pecaram com ele. Por que os anjos pecaram também? Porque ele semeou a semente da discórdia, da mentira, lá no céu. Satanás lá no céu, ele começou a fazer, não foi lá no céu que ele começou a fazer tudo, lá a discórdia, tentando colocar nos anjos que Deus era um Deus injusto, era um Deus ingrato, era um Deus, se você não obedecesse ele destruía você. Ele esparramou a discórdia. E hoje, o que ele faz no planeta Terra? E você não deve ouvir a voz de Deus através da Santa Escritura, porque é um Deus tirano. Não, Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia. Hoje nós vivemos aqui pela misericórdia de Deus, mas ele tenta mostrar que Deus não é assim. E quando você faz uma coisa errada, você acha que é Deus que é culpado? O que vocês acham? É Deus que é culpado que você fez o errado? Você escolheu o caminho errado? É Deus que é culpado? Deus é tão amoroso conosco que ele deixou você livre. O amor de Deus é tão grande conosco que ele falou assim, ó, você está livre. Eu só vou te mostrar o caminho que você deve andar. E a escolha é sua. É igual você está numa rodovia que está falando lá, o KM, é 110. Você fala, mas meu carro é potente, eu vou andar em 150, 160. E lá na frente, o guarda te para e te aplica uma multa pesada de você. Quem que é culpado? Foi quem criou a rodovia ou foi você que não obedeceu? Então, quando você não obedece andar nos caminhos de Deus, não é Deus que é culpado não, meus queridos. São nós que escolheu, ele deixou nós livres. Deus falou, olha, eu quero estar junto com você todo dia. Eu quero que você ande no meu caminho todo dia. Eu estou preparando aqui para vocês uma linda mansão, coisa linda, para vocês virem aqui. Eu vou destruir esse mundo, vou fazer uma terra nova, onde não vai ter dor, onde não vai ter pecado, onde não vai ter angústia, onde não vai ter sofrimento, onde você não vai separar dos seus queridos. É isso que eu estou preparando. Mas nós queremos, tá lá? Então é isso que nós temos que pensar, né? Pedro fala dos anjos que pecaram. Judas ilude os anjos que não guardaram os seus principados. Ambos os passagens mostram que esse anjo estivera em estado de pureza e inocência. Anjo esteve na pureza e na inocência. Meus queridos, então, aqui é o seguinte, se nós não der brecha, olha o que eu vou falar agora para vocês, se nós não der brecha para Satanás e seus anjos, não vai. Porque muitas vezes não é nem Satanás que está tentando iludir, são os anjos que estão com ele. Pensa que foi uma terça parte de anjo, que assim, ele tem um exército junto com ele. Mas se nós não der brecha, tem um exército muito maior para nos defender.
Nós vamos continuar depois, mas vou só contar uma história. Eliseu estava num vale com o seu rapaz que acompanhava ele nas pregações, e o exército foi lá para matar os dois. De manhã cedo o rapaz levanta da cabana, levanta, dá uma olhada, estava cercado de exército. Você fala para o Eliseu: Eliseu, hoje nós vamos morrer. Não tem aonde nós fugir. Está cercado o exército aqui, cercou nós. Eliseu fala: é muito mais ao nosso favor do que contra nós. E aquele rapaz torna a olhar para Eliseu: está velho mesmo. Como está tudo contra nós aqui. Eliseu fez uma oração pedindo a proteção de Deus. Uma cortina de anjo ficou na frente daquele soldado e os dois saíram sem nada acontecer. Porque Eliseu andava nos caminhos de Deus, confiava nas promessas de Deus e tinha certeza da proteção de Deus. Nós estamos estudando junto para nós aprender a andar nos caminhos de Deus, aquilo que Deus quer. Sempre o pai quer o melhor para o filho. Nunca o pai quer as coisas erradas para o filho. Sempre quer o melhor. Que Deus nos abençoe, nos dá sabedoria para nós andar nos caminhos dele. Até o próximo estudo. Fica com Deus.